Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Menos impostos e mais emprego. E hoje nós temos a grande satisfação de receber um estudioso dessa área, que é o professor Alberto Borges Matias, que é vice-reitor da USP de Ribeirão Preto e presidente do INEPAD, Instituto de Ensino de Pesquisa em Administração, lá de Ribeirão Preto, que tem algumas informações que a gente, conversando um pouco antes do programa, nós ficamos surpresos com aquele desenvolvimento desse setor lá em Ribeirão. Conta um pouco da gente, o que você está fazendo lá em Ribeirão. Bem, antes de mais nada, uma boa noite a todos, né? Um prazer estar com todos, meus agradecimentos pelo convite. Eu fui para Ribeirão Preto em 1992 para fazer a abertura da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP no campus da USP de Ribeirão Preto, né? Acabei gostando da cidade e acabei me mudando para lá. Na minha vida sempre foi em São Paulo. Ribeirão Preto é uma cidade interessante porque ela é o centro de uma região. Ela é deslocada de São Paulo, né? Nós estamos falando de 300 quilômetros. A ligação direta com São Paulo não é tão grande. E, por ela ser uma cidade maior, ela reúne toda a região ao redor dela. É uma cidade prestadora de serviços. Hoje já é uma cidade prestadora de serviços? Já há algum tempo. No passado, ela foi algodão, foi café e agora ela é prestação de serviços. O pessoal diz que a área da cana é a área de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto não tem nenhuma usina de açúcar e álcool, nem plantação de cana. A área agrícola de Ribeirão é 3%, mais ou menos, em termos do PIB. O serviço representa 65%, 66%. Comércio representa mais uns 20%. Indústria representa aí algo como 12%, 13%. E serviço agronegócio é a pequena parte. Ela é uma prestação de serviço para toda uma região de 6 milhões de pessoas. Então, a característica é bastante interessante. Isso que aconteceu com Ribeirão Preto acontece em outras cidades do país. São Paulo está ficando muito voltada a serviços. É o que acontece fora do Brasil também, pelo domínio, principalmente da China, no tocante à indústria. A China está centralizando a indústria do mundo nela. E com isso, a atividade de serviços do Brasil passa a ser cada vez mais importante. Ela é importante para municípios como Ribeirão Preto, mas é importante para o Brasil. E nós não damos a ela a devida atenção. Ribeirão Preto, então, está dentro do contexto da participação do PIB nacional, porque o serviço representa hoje 67% do PIB, então Ribeirão está dentro desse... Está dentro desse processo, dentro dessa média. Certo. Então, Alberto, a gente... conversando um pouquinho sobre esse assunto e um trabalho que se tem analisado, o que a faculdade hoje, especialmente o Instituto, está implementando nessa parte de fiscalização, de tributação, de administração, de melhoria da qualidade do empreendedorismo nacional? Tá. Veja, nos estudos que nós fazemos, a gente sempre busca a discussão da produtividade, né? E quando nós comparamos dados de empresas brasileiras com empresas estrangeiras, percebe-se claramente duas grandes despesas desproporcionais. Uma é a parte de tributação e a outra é a ponta de despesas financeiras. Despesa financeira por conta das elevadíssimas taxas de juros no país e a tributação, em grande parte existente, para pagar esses juros. O pessoal pergunta por que é necessária uma tributação desse tamanho. Ela é necessária desse tamanho para pagar, em grande parte, a conta elevada de juros do país. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, quando se discute a redução da carga tributária, precisa se discutir na outra ponta a redução da despesa financeira do governo federal. O Brasil hoje paga em valor tanto quanto os Estados Unidos de juros. Isso não tem o menor sentido, isso é uma aberração natural, tá certo? Não tem as suas razões históricas, se quiser daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre isso,
mas elas estão intimamente ligadas. Então, com as atitudes do governo de fazer uma redução da taxa Selic, você abre espaço para ajuste na carga tributária. E a carga tributária no Brasil, como o governo teve que fazer uma arrecadação muito forte, você acabou caindo num imbróglio tributário. Nós não temos uma complexidade tributária, nós temos um literal imbróglio tributário, né? Que você tem exceções para alguns casos, você tem atenções diferentes para outros, impostos que incidem, alíquotas diferenciadas, carga acumulativa dentro da cadeia de produção, e aí segue. Quer dizer, então, você está me dizendo que é necessário que não se faça algum projeto só a pressão de diminuição de juros. Seria feita uma pressão junto com a diminuição de juros, também um planejamento melhor, uma diminuição da carga tributária em função do acerto dessa questão que você levantou com relação que se o juro aumenta é porque nós temos que arrecadar mais para poder pagar os juros, etc. E esse aumento da arrecadação dos impostos, ele é devido a aumento da economia ou melhoria do sistema de arrecadação? Na verdade, nós temos os dois efeitos, mas o efeito de maior importância hoje é a sofisticação tecnológica da arrecadação. Então, daqui a mais 2 anos, nós não precisaremos fazer mais declaração do imposto de renda, porque a Receita já tem todos os dados. Né? Então, a cobrança eletrônica, acompanhamento eletrônico, hoje nós temos um fiscal eletrônico forte, que é um supercomputador da Receita Federal, que junto com o cadastro da própria entidade de assistência, da própria entidade de assistência social, da Previdência, nós temos aí uma fusão de 2 cadastros que acabam com a nossa privacidade por completo. Né? Então, com isso, essa pressão, as notas fiscais eletrônicas estão contribuindo fortemente para a ampliação da arrecadação. E aí nós temos um problema, que já deveria ter tido uma discussão anterior por conta da sociedade. As contas não fecham. Quer dizer, uma empresa normal que vai precisar pagar todo o imposto, não fecha. O que ela arrecada não paga os impostos e as suas despesas. Então agora isso vai ser feito na pancada. Literalmente, as entidades de classe vão se assoberbar de fazer uma discussão rápida para ajustes. Umas entidades procurando ajustes em algumas alíquotas, outras em outras, cada um no seu processo. Então precisa fazer o quê? Uma junção das entidades de classe no sentido de fazer um projeto meio único. Porque nós não temos uma discussão em termos legislativos de diversos projetos. Quer dizer, que você está me dizendo, eu acho bastante coerente, no sentido de que se você aumenta a pressão na fiscalização, as empresas vão praticamente hoje, duvido que tenha alguma empresa que sonegue alguma informação com relação à tributação, porque os cruzamentos são feitos automaticamente e não é preciso uma fiscalização dentro da empresa para receber uma notificação do fisco com relação a impostos não arrecadados corretamente. Em função disso, e em função também da necessidade de melhoria desse processo, nós estamos criando um problema de aumento de custos para o próprio país. Sim. Porque se você aumenta a fiscalização, todos os impostos que não eram arrecadados corretamente hoje estão sendo, então isso vai refletir nos preços dos produtos e dos serviços. Porque o empresário, como você falou, se não fecha, ele vai ter que aumentar o preço. Sim, mas veja, até quando, né? Que você tem a inviabilidade. Alguns segmentos você inviabiliza. Então, nós temos segmentos típicos que trabalham com margens baixas. A rentabilidade você pode fazer com margens e volumes. Você pode fazer com margens baixas e volumes altos. Por exemplo, a parte de comercialização de combustíveis, você trabalha com margens baixas e volumes altos. Atacado, você trabalha com margens altas e volumes altos. Ou o contrário, onde você trabalha com margens altas. Quando você trabalha com margens altas, você absorve aumentos de tributo. Na outra ponta, com margens baixas, não dá. Veja, vamos falar o quê? Atacado. Eu estou falando do sistema atacadista com margem de 0,5% a 1%. Certo. Eu estou falando de impostos diretos de 18%. Direto de 18%. Quer dizer, então, como é que eu viabilizo isso? Lá embaixo não fecha. Você pegar e somar uma empresa teórica,
funciona tudo redondinho, não fecha. Então precisa rediscutir isso. Pois é, uma das coisas que, no caso você está falando do comércio, essa substituição tributária. Eu entendo que a substituição tributária foi uma espécie de estatização do lucro, porque se você tem que colocar as margens já previamente definidas em função de uma pesquisa de 6 meses atrás sobre um determinado produto e o governo já arrecada em função desses valores antecipadamente na ponta, como é que o comerciante vai poder negociar um custo mais baixo, um preço mais baixo, se já ele previamente está sendo tributado por um preço mais alto, por uma margem mais alta? E aí o que você tem? Você tem um aumento de gastos. Os salários aumentam nas suas datas, você tem um aumento de telecomunicações, você tem um aumento da parte de transportes, combustíveis, transportes, companhias de transporte, você tem gastos com segurança, já que o Estado não dá a segurança adequada, você tem gastos com saúde dos funcionários, já que o Estado não permite uma saúde adequada aos funcionários. Não fecha. Tá? E como é que a gente pode mudar esse... Tem que repensar, veja, se houve uma sofisticação na arrecadação, que eu acho que era necessário, agora a sociedade tem que discutir um novo projeto tributário, mais simples, não é? Mais simples. Você pode tributar no início da cadeia de produção, ponto. Eu não vejo a necessidade de você fazer arrecadação na grande massa de micro e pequenas empresas do país. Se o imposto simples for zero, é benefício para todo mundo. Todo mundo. Não precisava ter essa sofisticação não que hoje existe. Não precisa, porque a participação de todo esse bolo micro, pequeno, no total arrecadado, não é o significativo. Como eu estou tendo aumento de arrecadação, esse aumento de arrecadação, uma parte poderia servir para redução da arrecadação. As alíquotas têm que ser ajustadas. Da sofisticação do processo, inclusive. Uma boa parte dos empresários foi para Caixa 2, foi para a liberalidade, porque não tinha outro jeito. Só que buscou esse caminho, ao invés de buscar uma discussão de confronto direto para a rediscussão da arrecadação, não. Achou um subterfúgio. Nós somos chegados no Brasil a isso. Nós não somos chegados em planejar, em discutir. Somos chegados a cuidar do nosso assunto. E resolver um assunto imediato. Isso. Agora não dá mais. Por quê? Porque essa assertiva tributária, ela é em todos os setores de atividade. E aí quem tem mais possibilidade de planejar tributariamente se sai melhor. Então, por exemplo, eu vou comprar uma empresa com prejuízo, porque eu posso abater no imposto. Então, você tem duas empresas similares, uma tem prejuízo, que era a concorrente, o que eu faço? Jogo durante 3 anos parte da minha receita para lá, para pagar menos imposto. E o pequeno faz o quê? Chora. Quer dizer, pressiona aqueles que não têm condição de planejar esse processo, como as grandes empresas fazem hoje em função desse planejamento tributário que existe. Então, deixa as grandes planejarem, mas que elas arrecadem da cadeia inteira. Não tem problema, mas alíquotas mais baixas. Nós tivemos um exemplo aqui com relação àquilo que você está falando. Nós temos um projeto aqui que o telespectador já conhece, mas é sempre bom repetir, de diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento, que é um projeto, um estudo feito pela Getúlio Vargas, no sentido de eliminar os 20% do INSS sobre folha de pagamento e através de uma contribuição sobre aumentação financeira. Não é criar um novo imposto, mas substituir um pelo outro, porque a CPMF ficou um pouco estigmatizada, e nós não queremos criar uma nova CPMF, nós estamos substituindo uma base tributária pela outra, como foi feito agora pelo governo, quando desonerou alguns setores da economia, eliminando os 20% do INSS, transformando no imposto sobre faturamento. Esse sim foi criado um novo imposto, mas substituindo um pelo outro, quer dizer, em vez de substituir por uma adição financeira, foi substituído sobre faturamento. No caso de TI, especificamente, que é mais ligado ao nosso setor de serviços, nós tivemos um benefício interessante para as grandes empresas, para empresas com mão de obra que representa acima de 60%, 70% dos custos das empresas. Eles vão ter, a partir desse ano, uma diminuição
bastante expressiva com relação aos custos atuais sobre folha. Mas as pequenas empresas que têm um número, a mão de obra representa um percentual pequeno sobre o faturamento, porque você sabe, Beto, você é estudioso nessa área, as pequenas empresas, o próprio dono é o trabalhador, é o funcionário. E ele família. É a família que trabalha, são 3, 4 pessoas que trabalham em cima disso aqui. Ou amigos que se reuniram na que empresa. se reúnem e tal, mas eles não recebem o salário. E aquele salário vem como distribuição de dividendos de Prolabore no fim do ano, né? Então, são os lucros da empresa. Então, tem pouca salário, mas tem muito trabalho dos próprios sócios da empresa nisso. Hein? Então, o faturamento é alto e o número de funcionários é pequeno. E essas pequenas empresas tiveram um acréscimo de, em alguns casos, até 150% a mais. Em vez de desonerar, foi aumentado, onerou em mais de 150% em função dessa nova sistemática sobre TI. E aí você inviabiliza. Isso você inviabiliza as micro e pequenas empresas. Nós alertamos o governo quando implementou isso. A gente não é que é contra a diminuição da carga nesse formato, mas alertamos sobre isso aí. E como é que você vê isso aqui? Porque você agora acabou de falar que as grandes empresas têm condição de planejar e as pequenas não têm. Como é que nós podemos resolver, por exemplo, neste caso, que as pequenas empresas de serviço não podem nem entrar no Super Simples, que estão praticamente alijadas do Super Simples, que poderia ser uma alternativa? Veja, no Brasil, já de bastante tempo, nós temos uma necessidade de investimento na formação da mão de obra. E temos uma necessidade de emprego. Excepcionalmente agora, nesse período mais recente, nós estamos com uma taxa de desemprego muito baixa. Espero que mantenha. Mas ela vai crescendo, até porque nós vamos atrair migração. Tem um processo migratório muito grande já em andamento. Não é? Então, nesse sentido, a gente precisa desonerar o custo da mão de obra. Perfeito. Sem onerar o resto. Isso precisa ser também ligado a todas as atividades, porque quando você cria uma exceção, você cria também uma repulsa pela visão das outras entidades. Exatamente. Então você precisa ter uma redução que vai ser balançada pelo aumento da arrecadação que já está havendo. Quer dizer, a própria arrecadação está ampliando, como falamos agora há pouco, pela sofisticação tecnológica da arrecadação. Se nós estamos tendo um aumento significativo, vamos usar parte desse aumento para a redução da carga tributária, começando pela folha. Veja bem, a nossa proposta, agora essa proposta sobre faturamento contra essa outra proposta, contribuição sobre movimentação financeira, você acha que essa proposta que foi oferecida pelo governo é uma proposta interessante ou uma proposta que não vai conseguir fazer com que todos os setores da economia se beneficiem dela? Porque o governo, com essas 4 atividades econômicas que ele isentou, ele vai pagar uma conta praticamente de uns 2,5 a 3 bilhões por ano, né? Que vão sair dos cofres do Tesouro. Enquanto a nossa proposta não. A nossa proposta não sairia nada do Tesouro, simplesmente substituir um pelo outro, mas não haveria carga tributária. Mas quando você fala em sair do Tesouro, você está usando uma posição de saldo, né? Aquele saldo eu vou reduzir. Na minha visão, assim, é fluxo. Como eu tenho um fluxo crescente, eu vou usar parte desse fluxo para reduzir a arrecadação, a carga tributária. A discussão em cima de CPMF é uma discussão mais complicada, porque culturalmente ela não é aceita. Houve uma resistência lá atrás, já houve essa guerra contra a CPMF, já é uma guerra resistente e hoje permanece na cabeça das pessoas. Culturalmente, os brasileiros não a aceitam. Não é? Mas essa cultura é uma cultura simplesmente porque houve feito movimentação sobre alguma coisa que não estavam conhecendo efetivamente? Ou se demonstrar, por exemplo, no nosso caso, a gente quer demonstrar que não estamos criando um novo imposto, é simplesmente substituindo um pelo outro, né? É que é difícil fazer um negócio desses. Durante muito tempo eu não tomei leite com manga.
Sim, porque culturalmente você achava que ia Fazia dar mal, de você me fala que faz mal, faz mal, faz mal. E aí o pessoal começou a dizer, não faz mal, não faz mal. Mas até hoje eu resisto a tomar leite com manga, entendeu? Então, veja, quando é um problema de assimilação cultural, é muito difícil de você retirar, porque ele sai da alçada lógica. É sentimental, tá certo? Eu concordo então, com você, eu digo o não é seguinte, fácil. eu acho que, quem sabe, seja melhor trabalhar na ideia de fluxo. Quer dizer, eu tenho um fluxo crescente. Né? Se eu trabalhar hoje 100 bilhões de reais na economia, eu estou falando menos de 10% da arrecadação. Está próxima. Tá certo? Se eu não fizer isso, o governo vai arrumar outras despesas. Né? Ribeirão Preto, alguns anos atrás, tinha uma arrecadação de 700 milhões. A arrecadação agora, desse ano 2012, é 1 bilhão e 600. A receita aumentou tanto, o gasto de saúde aumentou tanto e aumentou, vamos dizer, da sociedade e a percepção ruim da sociedade quanto à qualidade do serviço. É mau gasto. Você não tem produtividade no gasto. Então, veja, vamos aproveitar para fazer a discussão de redução dos volumes de fluxo contra a diminuição da carga tributária. A carga tributária do país é uma carga inadequada. Na média, ela é uma das maiores do mundo, é a terceira ou quarta maior do mundo. Não faz sentido. Quem paga? Nós estamos falando na média de uns 42%. Né? Está chegando a isso. Se eu pegar micro, pequenas empresas, é maior do que isso. É maior. O lucro presumido é maior do que não isso. faz sentido. Então, por que nós não vamos discutir reduzir a carga tributária das micro, pequenas empresas a zero? Pois é, mas você falou em simplificação. Esse é um sistema que simplificaria. Você está me dando uma ideia agora com relação a isso. Se é um conceitual, por exemplo, do leite com manga, que você está me dando. Então, não adianta contratar e discutir esse assunto com o economista. Nós temos que discutir com a empresa de propaganda. Quer dizer, contratar uma empresa, quem sabe, que possa vender esse nosso produto de uma maneira de divulgação e mostrar para a população isso. Ou mudar a forma. Ao invés de falar em CPMF, nós não estamos falando de CPMF, nós estamos falando de movimentação financeira. Mas quando você fala de movimentação financeira, eu te diria o seguinte, todo mundo pensa em CPMF. Quem sabe a gente pode importar esse exemplo que vai sair da França agora, da taxa Tobin, né, que eles vão criar. Quem sabe com isso a gente possa importar isso. Por exemplo. Então nós vamos importar um imposto francês. Isso, Tobin. Isso, tá? Tobin. Mas posso chamar de movimentação financeira? Certo, o nome você está me dando uma ideia boa. Quer dizer, nós vamos agora importar esse imposto, quem sabe que o imposto importado seja melhor do que o nacional. Mas o que você está fazendo? Você está indo do aumento do saldo. Certo. O que eu estou colocando é de fazer a redução do fluxo. Concordo com você. Tá? Então, veja, é uma questão de discussão na forma. Tá? As empresas que têm uma maior demanda de mão de obra, você coloca lá tantos por cento da receita com gasto de mão de obra. A partir daí, determinados impostos, zero. Tá? E você faz isso em 3 trechos para reduzir convencer todo a Receita que isso aí não vai diminuir a arrecadação. Você só vai convencer a Receita na hora que você convencer a sociedade, para a sociedade convencer a Receita. É pressão. O governo está acostumado a fazer aumentos. A Receita está acostumada a fazer alterações de legislação para permitir aumentos. Lá atrás, a taxa de inflação do país é zero. Não aceito mais a correção monetária. Aumento da carga tributária direta. É um conceito óbvio que foi distorcido. Tá certo? Então, eu acho que a gente precisa discutir a parte de conceitos em arrecadação e aquilo que culturalmente é aceitável. Quer dizer, tem que colocar as cartas na mesa em todos os momentos. E o momento, aproveitar o momento. A oportunidade agora permite redução do custo financeiro. Permitindo redução do custo financeiro, você tem possibilidade de redução da receita tributária e aí da discussão dos impostos. E aí você mexe com todo o processo. Vamos pegar 10, 15 impostos, tributos e juntar em um. Você acha que os estados e municípios
Porque no âmbito federal pode ser até que haja mais facilidade nesse conceito que você está colocando. Agora, quando você coloca estados e municípios para discutir esse problema de tributação, você tem que discutir 3 níveis para começar. Você pode juntar os impostos federais. Sim. Todos os impostos, arrecadações, vamos começar pelo menos com isso, que são federais, podem ser unificados. Os estaduais podem ser unificados. Os municipais podem ser unificados. E todos poderiam ser arrecadados pela Receita Federal e redistribuídos. Automaticamente. Diretamente. Como, por exemplo, a USP. A USP, você tem um percentual do ICMS que vai para a conta da USP, todo mês. Quer dizer, não passa pelos cofres do governo. Não, vai direto. Direto. Então, a Receita Federal arrecada, é o órgão arrecadador máximo, arrecada e já distribui. Com isso, você acaba com a guerra tributária. Certo? É. Vamos ter um ISS. Não importa se eu presto serviço em São Paulo, no ABC, no Rio de Janeiro, em Brasília. Lá no INEPAD nós prestamos serviço. Vira e mexe, nós vamos pagar 2 ISS. Isso, olha, isso é outro não programa, entrar, Alberto. Para não Esse entrar é outro em discussão, programa, tá certo? Porque esse negócio de ISS está Isso. aqui com relação a isso, porque realmente esse é um problema seríssimo e hoje as empresas de serviço estão pagando 2 ou 3 ISS. Mas o que eu estou dizendo? Estou dizendo que você precisa discutir o conceito. Na hora que você começa a discutir o conceito, você começa a discutir a solução. Então temos que convencer para que o governo comece a discutir esses conceitos e comece não só o governo, mas a sociedade como um todo, para que se convença a fazer isso. Hoje nós estamos num ambiente favorável para a gente discutir isso. Não precisamos estar, por exemplo, o que está acontecendo na Europa, que estão numa crise e agora estão rediscutindo os processos econômicos e sociais, inclusive tributários, você vai discutir em função de uma pressão de diminuição de custos. E aqui ainda a gente pode fazer isso sem essa pressão. Então, quando lá, só aproveitando o gancho, quando lá você deveria ter agora, está empreendendo as economias. Tá? Direto, você deveria estar fechando a Europa, em termos comerciais, para importação, e redistribuindo a produção. Ponto. Perfeito. Roberto, o nosso tempo terminou. Eu queria te agradecer muito a sua participação. Muito obrigado por estar aqui. Nós já vi que nós temos outros assuntos para discutir. Quem sabe nós vamos ter outra oportunidade, com certeza, para nós discutirmos esses outros assuntos que foram levantados nesse programa. Eu que agradeço, Luiz, a atenção, o convite e aproveito para convidá-lo a visitar Ribeirão Preto. E enquanto você lá não estiver, seria obrigado a tomar a tua parte no chopinho, né, para que ele não esquente, tá certo? Com certeza estaremos lá com muito prazer. Muito obrigado, Alberto, pela visita. Obrigado, telespectador, por nos ter ouvido até agora. E até o próximo programa, na próxima semana. Obrigado, boa noite.